lugar por esta entrevista que decidiram fazer. É com muita honra que estou aqui assim a dar o meu testemunho enquanto mulher, enquanto alumni e também enquanto profissional aqui desta escola centenária que é o SCAP. Ora bem, relativamente às questões que me colocou, o Dia da Mulher é um dia importante para nós mulheres, de facto é um dia muito importante porque representa um aspecto importante na nossa sociedade em que as mulheres, de facto, lutaram para conseguir chegar a um lugar que há 2, 3 séculos atrás não existia, porque a mulher foi sempre, a história mostra-nos que a mulher ficou sempre numa posição muito fragilizada e, portanto, ao longo destes últimos anos, já desde o século passado, a mulher veio a conquistar um espaço, um lugar importante na nossa sociedade, não só enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto personagem interventivo na nossa sociedade. Foi de facto um avanço que teve ao longo destes últimos anos e, portanto, para mim é sempre um orgulho e é também muito interessante a celebração deste dia, o Dia Internacional da Mulher. E é engraçado que aqui no SCAP nós nunca deixamos isso em branco, há sempre qualquer coisa. E, portanto, este ano foi um ano interessante vocês terem tomado esta iniciativa. Relativamente aos desafios, foi isso que me colocou, a questão que... Isso, os desafios, assim, se teve algum desafio específico por ser mulher a nível de carreira ou pessoal? Como lidar com esses desafios, como lidou com esses desafios? Exato, é assim, eu acho que todas as mulheres da minha geração tiveram, de facto, muitos desafios ao longo da sua vida profissional. Porquê? Porque, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Eu, quando entrei aqui para o SCAP, enquanto docente, eu entrei para a área da contabilidade e na área da contabilidade só havia uma mulher, que era a professora Maria Helder, professora de contabilidade de gestão, que também tinha sido minha professora. De resto era tudo homens. As mulheres tinham ainda um papel muito residual na área da contabilidade aqui no SCAP. E, portanto, eu vim contribuir, vim ajudar a dar esse passo no sentido de tornar a presença das mulheres na área da contabilidade aqui no SCAP, na área da contabilidade, porque as outras áreas já havia mais a presença feminina, mas na área da contabilidade tinham uma aura predominantemente masculina e, portanto, não havia muitas mulheres. Algumas áreas que é assim, né? Exato. Algumas áreas são mais masculinas e demora mais, né, para abrir do que outras. Exatamente. E, portanto, isso aconteceu, de facto, aqui no SCAP e aconteceu-me a mim. Mas antes de estar aqui no SCAP, eu trabalhei nas empresas durante vários anos e tive muitos desafios, tive que ser resiliente, tive que lutar mais até do que os meus colegas, que eram homens, porque o nosso papel ainda era um bocadinho mais fragilizado. Primeiro, por exemplo, o facto de sermos mulheres, de querermos ser mães, de ficar aquele tempo com licença de maternidade, isso não era bom para nós. E, portanto, hoje as coisas são diferentes e até já o pai, não é? Já também tem uma licença de maternidade, de paternidade, o que é muito interessante. De maneira que já veio colocar a par, portanto, já há aqui assim essa possibilidade e, portanto, isso foi muito bom para o papel da mulher na nossa sociedade. Veio trazer aqui assim, de facto, alguma paridade. Depois também temos a questão da lei das paridades, não é? Mas isso já é outra questão. Mas no restante, creio que é isso. Podes fazer a pergunta, só que eu tenho que... Eu acho que podemos mudar de plano.
Do género, Sim, tu sim, vais, todos. do género, tu tens uma parte em que a pessoa está mais afastada, não é? E agora podemos focar mais assim, por exemplo. É que eu fico na dúvida se é de olhar eu fico na dúvida se é de olhar porque a Cassiana Não, está a falar é. comigo e eu tenho tendência a falar com ele. Sim, Tenho sim, dificuldade eu também. em olhar para. Mas aí acho que está Mas bem. não tem problema. Não há problema. Porque depois edita e depois, até bom assim não está sempre... Sim, até porque vocês vão aproveitar um bocadinho só, não é? Podemos mudar de plano. Podemos, não podemos? Porque, por exemplo, se fizermos assim menos exato e tu depois vais cortar, está ok? Tá. Está ok? Tá. Podes fazer. Está enquadrada, está. Sim, está. E olho para a Cassiana. Sim, acho que sim. Acho Então é que melhor eu faz, desligar isto. Espera aí que eu vou desligar. Faz com que não Vamos. esteja a ser tão fácil, Sim. não é? Isso pode Se continuar. quiserem também eu posso sentar para cá, que daí ela fica mais... Sim, pois é. Também podes vir para aqui. Sim. que daí fica Assim? Assim falo para a Cassiana. Exato. É? Podes Pronto. continuar. Estás O meu a cabelo gravar. está bem? Está bom, está. Podes continuar porque estamos a gravar e então Está bem. depois ela corta. Ok. Então nós estamos aqui hoje para conversar um pouco. Só um pouquinho. Podes fazer um behind the scenes ou assim. Sim, eu umas fiz fotos. isso. Mas sim, está bom, professora. Está excelente. Aliás, até... Porque o discurso depois acaba por ser tão grande que só se... Pois. Agora é só mais duas perguntas. Uma é, para nós finalizar a entrevista, como que a professora Ana Maria acredita que a gente pode, enquanto mulher, uma apoiar a outra nessas jornadas, tanto pessoais como profissionais? Né? Às vezes até abrindo uma porta, né? Como a professora falou que teve uma pessoa antes de si, talvez ela abriu uma porta para si e depois vieram outras. Então, nesse sentido, como que a gente pode ter esse apoio mútuo que uma abre as portas para as outras? Muito bem. Olha, essa é uma questão, de facto, muito interessante. Primeiro porque eu acho, sinceramente, que as mulheres, de facto, se estiverem unidas, se apoiarem, de facto, ficam mais fortes, não é? Estamos ao longo do tempo, estivemos sempre numa posição mais fragilizada, porque também, se calhar, não houve essa união. Eu acho que é importante haver união por parte das mulheres, mas sobretudo, e agora uma mensagem em particular para os estudantes, os alumni, é importante haver uma mentora, alguém que nos dê um conselho, que nos dê uma palavra no momento em que nós precisamos, de facto, de alguém para, por exemplo, decidir sobre para que caminho é que devemos seguir em termos profissionais. Isso por um lado. Por outro lado, também acho que é muito importante haver, por exemplo, sempre que houver a possibilidade de existir um cargo que é preciso dar indicação de alguém, nós apoiarmos as nossas colegas, apoiarmos uma mulher também, porque não, para assumir um cargo de responsabilidade e que, de facto, porque as mulheres também são tão capazes como os homens e portanto, acho que nós, mulheres, também temos que ter esse papel, portanto, de nos apoiarmos umas às outras em todos esses sentidos, que é, por um lado, ao aconselhar, sendo um pouco mentora, por outro lado, também dando indicação de nomes de mulheres para cargos que sejam, portanto, de responsabilidade, porque não termos esse papel mais proativo. Ótimo, muito obrigada. É isso. Não sei se a professora quer deixar mais alguma mensagem geral. Sei lá, posso dar Uma mensagem geral, assim, Sim, para as mulheres que sim. vão começar a carreira ou que estão desenvolvendo Exato. agora.
para todas aquelas mulheres que vão iniciar a sua carreira profissional ou então já estejam na sua carreira profissional, a mensagem que eu dou é, sobretudo, devem ser muito resilientes, nunca devem duvidar das suas competências e devem elevar sempre a sua autoestima e acreditar sempre nelas, porque são capazes. Porque tudo é possível, desde que se acredite que se consegue, tudo é possível. Eu costumo dizer muito aos meus alunos que, perante as dificuldades, perante os desafios, nós não podemos ver barreiras intransponíveis, nós temos que ver desafios, nós temos que ver algo capaz, que nos vai dar luta, mas nós vamos conseguir ultrapassar e vamos conseguir chegar onde queremos. Eu acho que isso é fundamental para todas as mulheres, para toda a gente. E agora, em particular, para as mulheres, porque é a celebração do Dia Internacional das Mulheres. Ótimo, muito obrigada. É isso. Pronto, está feito. Obrigada. Olha, eu não sei, eu não tenho jeito nenhum para isto. Foi bom. Pronto. Eu gravo essas entrevistas, eu sempre começo com uma conversa mais descontraída, falo Sim. das perguntas, deixo a pessoa falar e depois só vou pontuando caso tenha Uma coisa mais ou outra. específica. Está bem. Porque eu acho que quanto mais a gente abre, mais informação vem.